Olá, pessoal! Mais um podcast Enfermagem em Evidência. E hoje, aqui é a professora Berenice, da Faculdade de Enfermagem. E hoje eu falo também em nome do programa de doenças sexualmente transmissíveis e AIDS. Então, sou enfermeira no Centro de Testagem e Aconselhamento, CTA. E estou com muito prazer, eu recebo aqui minhas companheiras, minhas colegas de trabalho, Ana Cleides, Cristiane e Jana. Então, olá, Cristiane. Olá, tudo bom? É um prazer estar aqui com todos vocês. Eu sou Cristiane, eu sou biomédica e professora na Universidade de Rio Verde também. Eu e a Berenice duplamente no mesmo ambiente de trabalho. Verdade. E lá no CTA, no Centro de Testagem e Aconselhamento, eu trabalho como biomédica e responsável técnica. E professora na universidade. É um prazer estar aqui com vocês. Ótimo, bacana. Então, pessoal, fica aqui conosco. Hoje nós vamos debater muita coisa interessante, tirar dúvidas, muitos mitos, crenças que nós temos relacionados ao HIV. Então é importante você prestar atenção, preste atenção aqui conosco. Olá, Janaém. Oi, gente, tudo bem com vocês? É uma satisfação estar aqui com vocês. E espero que a gente tenha aí uma manhã super produtiva. Eu sou psicóloga, trabalho no SAI, que é o Serviço de Assistência Especializada em Infecções Sexualmente Transmissíveis, incluindo HIV/AIDS. E tomara que a gente consiga aí trocar muitas experiências, informações e que a gente saia desse pod hoje com algo que acrescente nas nossas vidas. Com certeza. Olá, meninas, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora da Faculdade de Enfermagem. Nós sabemos que é muito importante, né, falar sobre as infecções sexualmente transmissíveis, até porque geram muitas dúvidas, né, em relação ao tema. Eu acredito que vai ser muito produtivo. Fiquem aí conosco, nos ouvem, nos assistem, para vocês tirarem todas as dúvidas que surgirem em relação a esse tema de grande relevância. Então tem muitas dúvidas hoje. Vou começar por uma primeira. Doença sexualmente transmissível, infecção sexualmente transmissível. Houve uma mudança nessa nomenclatura. Então, antigamente, muito antigamente, falávamos em doença de rua, né? Hoje, doença de rua, ou doenças venéreas. Depois, esse termo ficou conhecido como doença sexualmente transmissível. E mais recentemente, de 2015 para cá, infecção sexualmente transmissível. Por que teve essa mudança, Cristiane? Então, o termo doença, né, ele é muito mais abrangente do que somente infecção, né? A doença nos remete à presença de sinais e sintomas. E nem toda infecção é exatamente uma doença. Então, o termo infecção, ele abrangeu mais aqueles casos em que não há expressão ainda, né, clínica da doença. Então, no caso de infecções sexualmente transmissíveis, a gente sabe que existem várias infecções que não se apresentam clinicamente características, né? E por isso, então, abrange uma maior gama de situações. E dezembro vermelho, o mês de luta contra a AIDS. Dia 1º de dezembro é o Dia Mundial de Luta. O que nós podemos falar sobre este dia, Janaém? Então, eu acredito que a informação, o conhecimento, ele nos liberta, ele nos auxilia. Ontem mesmo eu coloquei lá no meu Instagram, embora eu nem use muito lá, mas ontem eu utilizei perguntando, né? Se você namoraria alguém com HIV. E foi tão interessante que as respostas da maioria das pessoas foi que sim. E o que eu percebi? Aquelas que responderam não, que algumas eu conheço, são pessoas que não têm muito conhecimento sobre o assunto. E as que falaram sim, conhecem, sabe, né?
aí esse entorno, que tem tratamento, que é possível. E nós precisamos muito falar sobre isso para desmistificar, para que as pessoas possam acreditar que é possível tratar, que é possível ter uma vida de qualidade mesmo após um diagnóstico de HIV. Então esse mês é um mês da gente fortalecer esse assunto, levar ele para o maior número de pessoas possíveis, para que a gente possa dar as mãos, né, uns para os outros e enfrentar, combater o preconceito, o estigma e tudo aí que atrapalha e prejudica as pessoas e quem convive com as pessoas que vivem com HIV. Então, o preconceito, como ele interfere na adesão? A pessoa, quando ela recebe o diagnóstico de um HIV, nós trabalhamos fazendo isso. Muitas vezes, né, a gente revela esse diagnóstico ao usuário. E muitas vezes, o que a gente percebe? Não é uma preocupação de ser uma doença incurável, uma doença que vai incapacitá-lo, uma doença que ele vai poder trabalhar, viver. A primeira coisa que sempre vem é o medo de que o outro saiba, o medo de que saibam que tem essa infecção. E aí eu percebo o quanto o preconceito interfere desde o momento do diagnóstico e até a aceitação, né? Então, a partir do momento que aceita o diagnóstico, ele vai buscar mecanismos, vai desenvolver estratégias de enfrentamento, não é, Janaína? E dessa forma não desenvolve o medo do preconceito. Sim, o diagnóstico de qualquer doença crônica, num primeiro momento, é um choque para qualquer um de nós. Quando a gente está falando de uma doença estigmatizada, onde a pessoa ainda, né, algumas pessoas têm aquele olhar de que é uma doença suja, que é uma doença de que alguém estava fazendo qualquer coisa errada, isso traz um peso muito grande para a própria aceitação, para o próprio olhar de si mesmo e até para buscar a unidade de saúde. Então, isso tudo que permeia o diagnóstico de HIV, as crenças, o que a pessoa acredita que aquela doença traz, realmente intensifica aí esse choque emocional inicial. Então é natural a gente ver muita tristeza, choro num primeiro momento, algumas reações até de desespero, vontade de morrer, porque a pessoa não se sente naquele momento capaz de lidar com tudo aquilo, especialmente com o preconceito, o medo de ser rejeitado, de ser abandonado, e às vezes isso leva a pessoa ao isolamento. Algumas pessoas nem procuram o tratamento por não ter conhecimento e por acreditar que se alguém vê essa pessoa ali, ela não vai conseguir mais trabalhar, ela não vai poder nunca mais se relacionar, ela se sente às vezes um mutante mesmo. Já ouvi muito essa expressão, né? E como é que é feito esse processo? Aos poucos, com primeiro um acolhimento de respeito, porque quando você olha para a pessoa com respeito, você já vai transmitir para ela que aquilo não é assim tão absurdamente grave como ela olhou, porque a expressão do profissional de saúde, ela faz diferença no momento do diagnóstico. Totalmente, né? Eu falo ali que é perceptível quando uma pessoa chegou com o diagnóstico vindo do CTA, que é uma equipe mais especializada, e de outras frentes aí, de outros locais, seja da rede particular ou de alguns outros locais que às vezes a equipe ainda não tem tanto preparo ou conhecimento, então essa pessoa chega com muito mais medo, às vezes até pela expressão daquela pessoa que entregou o diagnóstico. Então é importante a gente acreditar no que a gente faz, no que a gente está fazendo, para transmitir isso e acompanhar essa pessoa, né? Complementando a fala da Jana, né? Então a gente vê isso, que essa diferença de expressão, né, que é utilizada hoje, vem muito desse preconceito, dessa estigmatização da doença, né? Tal como aconteceu na hanseníase, né? Porque antes eram chamadas de lepra, né? Os lepromatosos que estavam aí marginalizados na sociedade, até da própria família, né? E isso também se repetiu com o HIV/AIDS. As pessoas associavam muito o termo aidético, né? Era muito utilizado esse termo
antes. E hoje a gente não deve utilizar mais essa expressão justamente por conta do preconceito, né? Que remete a essas questões que a Jana também disse. Então, a mais adequado a gente dizer hoje que é soro positivo para o HIV. Né? É um peso menor, né, do que falar aquele aidético. Ou pessoa vivendo com HIV, Isso. né? Eu vivo com HIV, eu faço esse tratamento, né? Então, tem nomes melhores pra gente eu utilizar. Até prefiro o termo pessoa vivendo com HIV, que é o termo epidemiológico mesmo. Acaba se utilizando o soro positivo. Aí tem que lembrar que o soro positivo, ele pode ser soro positivo para outras infecções. Isso. E aí já usa também como sinônimo. E penso que, por isso o mês de dezembro é tão importante. Nós temos que evoluir enquanto seres humanos, enquanto sociedades. A gente tem que se desarmar de crenças, né, de falsas crenças, de mitos relacionados às doenças. Mas bem lembrado que a Cristiane disse, lepra na história, tá assim na Bíblia, né? Tempos bíblicos de como essas pessoas sofreram na época. As pessoas, a partir do momento que recebiam o diagnóstico, ela tinha que sair da família e se isolar, ia para as montanhas, para as cavernas. Sim. Né? Esperar a morte. Esperar a morte. Né? Então, pessoas impuras. Então, essas nossas convicções morais e religiosas, elas só interferem no tratamento das doenças, na aceitação. Então nós precisamos evoluir. Então mês de dezembro, pensem no vermelho, na cor vermelha, o lacinho vermelho, em acolher, pensar também em buscar testagem. Importante. Aquelas perguntinhas, né? Quais são os sinais e sintomas? Se eu tiver o HIV, onde eu procuro fazer, onde eu posso fazer os testes? Então, meninas, a partir de quanto tempo, né, que eu tive a relação sexual desprotegida, que eu vou iniciar os sintomas? Normalmente são perguntas recorrentes, né, no nosso dia a dia. E também o ter HIV é diferente de ter AIDS? Eu recebo muito essa pergunta também. E uma perguntinha que eu vou fazer, não sei se tá na hora de fazer, né? Eu tô vendo a sua camiseta. E é igual aí um coraçãozinho vermelho. Eu acredito que tem a ver com a nossa campanha, né? Com o Dezembro Vermelho. Tem sim, com certeza. Tô aqui, né, vestindo a camisa do indetectável é igual a intransmissível, que é sim um resultado de várias, diversas, inúmeras pesquisas científicas, não apenas no Brasil como no mundo, que comprovam. Daqui a pouco eu vou chamar a Cris para falar que ela tem mais autoridade nesse assunto do que eu, né? Até parece. Mas que a pessoa que descobre o HIV, ou até dependendo, em estágio já de AIDS, se não for tão avançado, e ela inicia o tratamento medicamentoso, vai chegar num momento que ela vai estar com níveis indetectáveis do vírus no organismo. E essas pesquisas mostraram que níveis indetectáveis do vírus no organismo é igual a intransmissível. Então essa pessoa não transmite nem através de uma relação sexual sem o preservativo. Porém, gente, existem inúmeras outras doenças. Então acho que nós sempre vamos, assim, incentivar o uso do preservativo, porque a pessoa é que vai fazer a escolha é dela, né? E tem muitas questões aí envolvidas nessa questão da prescrição do preservativo. Mas indetectável é igual a intransmissível, tratar é importante e com certeza a pessoa vai ter muito mais saúde. E essa informação, ela também livra muitas pessoas do medo. Muitos casais, às vezes soro discordante, que um tem o HIV, o outro não. Diante dessa informação que tem um respaldo científico, né, Cris? A gente consegue libertar muitas pessoas aí do medo. E eu gosto de falar uma coisa também, que a gente está sempre semeando informações. Então a gente está plantando sementes que num primeiro momento a pessoa às vezes não consegue compreender todo esse quantitativo de informações, mas que aos poucos vai modificando. Então é isso, gente. Tratar para ficar intransmissível. Isso, o Ministério da Saúde, então, fala em prevenção combinada. Então são várias tecnologias, o preservativo, o tratamento. Nós temos que pensar, então, num sentido muito amplo de prevenção. E agora nós vamos aí dar uma pausa para o cafezinho, para tomar uma água, né? Então fiquem aí conosco, a gente volta já, né?
vamos dar continuidade, então, porque ainda tem muita coisa para falar, né, A gente pessoal? precisa falar também sobre os sintomas, né? Que eu acabei interrompendo com a pergunta, que eu achei bem interessante a camiseta dela. Vamos conversar sobre tudo. Sobre sinais tudo. e sintomas, então aguardem aí, já voltamos. Isso aí. Olá, estamos de volta, o nosso podcast sobre HIV/AIDS, Dia Mundial de Luta contra a AIDS, que é comemorado no mundo todo, assim também no Brasil. Eu estou aqui, né, com as minhas companheiras maravilhosas, mulheres profissionais que abraçaram também muito a causa, a luta contra a AIDS. Olá, Cristiane. Oi, é um prazer continuar aqui com vocês hoje. Temos muito a conversar. Oi, gente. Vamos lá. Vamos lá. E retomando as nossas perguntas, né, que não deu tempo pra gente responder antes do nosso cafezinho. Tive uma relação desprotegida. A partir de quanto tempo começa a ter os sintomas, por exemplo? O que é relação desprotegida? A relação desprotegida é quando eu não uso preservativo. Camisinha. Camisinha, né, Isso, gente? então lá, uma relação sem camisinha. Tive uma relação sem camisinha na última noite. E aí? Tá E aí? apontando para mim, né? Bom, primeiro acho que é importante a gente falar que as pessoas ficam desesperadas, né? Sim. Quando tem uma relação sem uso de preservativo, ou se o preservativo rompeu, ou se de repente a pessoa fala, olha, eu tô com suspeita de ter o HIV, né? Então, existe todo um medo, né, referente a isso. E aí o que acaba acontecendo? Essa pessoa procura o serviço de saúde para fazer a testagem, né, para o HIV. Então é importante primeiro a gente dizer que logo de início não vai ser possível, né, com certeza, saber com certeza o resultado, se positivo, né, positivo não, se reagente ou se não reagente, né, se a pessoa tem ou não HIV, a não ser que seja uma história anterior. Mas o tempo ideal, né, para se fazer esse teste são 30 dias, pelo menos depois da última exposição. Mas isso não quer dizer que você, eu, né, que passou por esse processo, que não pode ir até um serviço de saúde, muito pelo contrário. Então, se você procurar o CTA, por exemplo, a gente vai acolher essa sua angústia, né? E essa sua preocupação, nós vamos realizar o teste, mas nós vamos também indicar que volte depois de 30 dias para repetir aquele teste, tá? Então, pode falar, professora. E assim, então pegando esse gancho mesmo da relação sem camisinha, ou a camisinha estourou, né? Existe uma prevenção, a gente combinou que a gente ia conversar muito também nos nossos próximos podcasts, né? Que a gente pretende ainda fazer outros, mas acho que é importante aqui dizer, além desse acolhimento, entender todo esse processo, existe uma tecnologia de prevenção para o caso que tenha acontecido, né? Houve uma exposição. Então, até 72 horas, existe uma possibilidade, então, da pessoa fazer a prevenção, ou seja, tentar não impedir que a transmissão ocorra. Essa é chamada, meninas? PEP, essa tinha que ser falada em coro, gente. É a Profilaxia pós-exposição, né? Que está disponível para qualquer pessoa que chegar numa unidade de pronto atendimento, né? Um caso de urgência e emergência. Então, é exatamente nesses locais que a gente deve procurar. Geralmente a UPA, né, Cris? Exato. É o primeiro local, porque às vezes a pessoa chega numa outra unidade de saúde primeiro e acaba sendo direcionada para a UPA, porque lá seria, como é uma emergência ou urgência médica? Eu sempre confundo a emergência com a urgência. Uma urgência. É uma urgência. Então, procurar a UPA. E só aproveitando que a gente está falando de PEP, que, só complementando, né? É preciso usar por 28 dias essa medicação. Eu brinco que ela é uma pílula do dia seguinte, como se fosse mais 28 dias seguintes. E geralmente entrega para 30 dias, não é? Isso.
E a pessoa precisa fazer esse uso, então, para garantir a prevenção. Porém, aproveitando que a gente está falando de preservativo, de estourou, eu gostaria de dizer uma coisa. Quando a gente também está numa relação estável, namorando, casada, com aquele ficante, né, de muito tempo. Eu já conheço essa pessoa, eu gosto muito dessa pessoa, confio nessa pessoa. Geralmente a gente não se percebe em risco. Porque a gente às vezes relaciona a pessoa ser legal, ser bacana com caráter. E não tem nada a ver infecção do HIV com a pessoa ter ou não ter caráter. Qualquer um de nós, com ou sem ele, está suscetível a uma doença. Então essa pessoa também, eu acho que vale a pena deixar aqui o convite a fazer a testagem, né, gente? Buscar aí o teste de HIV, fazer 1, 2 vezes por ano, para ver, de repente, se a pessoa traz esse vírus, né? Teve uma infecção aí há muito tempo e não tem sintomas. Não é verdade? Isso. Então agora a gente entra numa pauta muito importante. Testagem. Quando é que eu devo testar? Onde eu devo procurar para fazer testagem? Não só porque ocorreu uma exposição, porque uma camisinha rompeu, ou porque não usei durante uma relação, mas adotar um comportamento preventivo e fazer a testagem como visto de uma outra forma. A gente deve encarar como um ato preventivo também, né? Não de, meu Deus, muitas pessoas quando chegam para a gente lá no CTA para fazer hoje a testagem para as ISTs, HIV, sífilis, hepatite B e C, é um exame de rotina médica. Então, ele é solicitado como pré-operatório, como pré-natal, né? E muitas vezes a pessoa chega, eu só tô aqui porque o médico pediu, porque eu não tenho isso não. Então, assim, a gente tem que desarmar também desse preconceito. Vamos todo ano fazer. Onde fazer o teste? Então, o local, né, que é mais indicado, né, na rede pública é o Centro de Testagem e Aconselhamento, né, o CTA. Então, o CTA ele existe em várias cidades do nosso país, né, é um programa federal, né, que vai para as outras 2 esferas, né, tanto estadual quanto municipal. Então, existe o programa aqui, o Programa Municipal de ST/AIDS de Rio Verde, que é composto pelo CTA e pelo SAI, que é o Serviço de Assistência Especializada. Então, aquele paciente que está precisando, né, ou que tem o desejo de realizar a testagem, ele vai procurar o CTA. Lá não precisa de pedido médico, né, é uma coisa que as pessoas ficam muito preocupadas. Então, não é necessário pedido médico, basta agendar através do telefone 3620-2402 ou na própria unidade de saúde, que fica na rua de baixo do tiro de guerra, né? Então, lá a gente vai fazer esse agendamento e vai tirar todas as dúvidas, né? Os esclarecimentos quando há a triagem, né, inicial, que faz parte do aconselhamento. Isso, será feito o acompanhamento, porque muitas vezes submeteu ao teste hoje e a gente tem que considerar a janela imunológica, ou seja, aquele período que a infecção já está presente, mas porém ela ainda não é detectável no exame. Mas então quer dizer que o exame é falho? Não é o exame falho, né? Os exames, eu gosto de até explicar assim aos pacientes. A partir do momento que ocorreu a entrada de um vírus no organismo, o nosso organismo vai produzir anticorpos. Os anticorpos são soldadinhos para combater a infecção. Como essa exposição ela é tão precoce, ocorreu há pouco tempo, essa produção de soldadinhos ela é muito pequena ainda. Então a gente faz o exame, né? Não é detectável. Nós vamos a 30 dias, que é a janela imunológica, então 30 dias essa produção de anticorpos, ela aumenta. Quando fizermos a testagem, será possível, então, identificar a infecção pelo HIV, pela sífilis, já pelas hepatites. Esse período de janela imunológica, ele pode chegar até 6 meses. Então, frente a uma exposição sexual, pode ser também
uma vítima de abuso sexual, deve ser a gente lembrar dessa pessoa aqui também. E os profissionais de saúde que durante o trabalho sofrem um acidente, se perfuram com uma agulha, algum instrumental contaminado, também vai fazer a testagem e vai fazer esse acompanhamento. Né? Por 6 meses. Por 6 meses. Inclusive também as pessoas que trabalham nos serviços de limpeza, né? Se perfurarem com uma agulha, por exemplo. E assim, acontece muito, né, os coletadores, né, de lixo pela cidade, ao fazer a coleta pela cidade, se perfuram. Então eles também vocês também devem procurar o CTA. Cabe lembrar que a Rio Verde tem hoje uma estrutura, as unidades de saúde muito bem estruturadas. Hoje, esse teste também está disponível nas unidades básicas de saúde, ou seja, os postinhos, né? Então, é mais um serviço nessa luta, né, da luta contra a AIDS, né? Não só o CTA. O CTA, vocês vão encontrar uma equipe especializada, qualificada para o atendimento das infecções sexualmente transmissíveis, né? As unidades básicas de saúde, elas atendem a essa necessidade e outras necessidades, tá? Não somente as infecções sexualmente transmissíveis, mas lá o CTA, então, nós vamos fazer esse atendimento humanizado e acolhedor às ISTs. Precisamos falar dos sinais e sintomas. Exatamente, eu ia falar isso agora. E até agora nada de sinais e sintomas. O que a gente sente, gente? Quando contamina com HIV, pelo amor de Deus, alguém conta isso pra nós? Cris? Então, existem algumas fases, né, da infecção pelo HIV/AIDS. Então, a primeira fase, né, aquela fase aguda, é logo após, né, a exposição, seja ela qual for. Então, mais ou menos 3 semanas, né, 6 semanas após a exposição, vai apresentar sintomas que são muito inespecíficos, né? Podem se assemelhar a um resfriado, né? Podem com dores no corpo, né? Uma infecção, uma virose, né? Que a gente nem vai, às vezes, se dar conta, né? Que pode ser o vírus HIV. Então, assim, muitas vezes passa despercebido nesse momento. E nesse momento ainda cai junto justamente com a janela imunológica dos testes sorológicos, que a gente vai detectar os soldadinhos, os anticorpos, né? Então, depois desse período, a gente passa para uma fase que é uma fase assintomática. Nessa fase assintomática, né, o próprio nome está dizendo, não há presença de sinais e sintomas. E por quanto tempo pode perdurar? Existe, né, alguns estudos mostrando que sem iniciar o tratamento, até 10 anos. É a média que pode durar essa fase assintomática. Entretanto, ela é assintomática, mas transmissível, né, e pode ser detectada através dos testes laboratoriais, né? Por isso a importância de fazer a testagem anual. Né? Então é por isso que o Ministério da Saúde estabelece, eu digo assim, todo aquele que tem vida sexual ativa, uma vez por ano tem que fazer exame, tem que fazer a testagem. Mas eu estou no relacionamento estável, né? Não, uma vez ao ano, e por isso o teste se tornou um exame de rotina, porque há esse período longo assintomático, né? E é um período que pode transmitir. Então, é meta do Ministério da Saúde também, né, ampliar essa testagem, essa oferta de teste e realizar o diagnóstico precocemente, porque quantas pessoas mais tivermos em tratamento, a gente interrompe essa cadeia de transmissão. Justamente. Né? E lembrando, Berenice, que o meu teste não serve para o meu namorado, parceiro, ficante. Cada um faz o seu. Exato. Porque tem muitos casais que pensam, mas eu fiz o exame, então meu parceiro tá ok? Não, cada um faz o seu. E depois dessa fase, né, assintomática, a gente tem uma fase sintomática inicial, né?
que depois desses 10 anos, se não tratar, se não estiver em tratamento, que vai ter, né, sudoreses intensas, né, suores noturnos, uma grande perda de peso. E só depois desse período é que vem a fase de AIDS, onde a imunidade cai muito, né, a defesa do nosso corpo cai demais e acabam aparecendo os doenças ou infecções oportunistas, toxoplasmose, tuberculose, citomegalovírus, né, tantas outras infecções. Então, pensando até nisso, a gente tem que lembrar, né, então eu vou procurar a unidade de saúde para fazer o teste? Sim. A gente falou de janela imunológica, mas pensar também que existem outros testes que a gente consegue detectar mais precocemente, até poucos dias, tá? E aí, finalizando mais um podcast, ainda tem muito assunto, não percam. Nós vamos convidar novamente Janaém e Cristiane para vir um outro dia conosco. Nós vamos continuar debatendo esse assunto, não é, meninas? Isso mesmo. Eu espero ansiosamente para esse momento. É isso aí, pessoal. Até o próximo. Tchau. Tchau, tchau. Até o próximo.